Que bom, né? Que ainda há esperança. Tem que ter esperança. E nesta noite de quarta-feira, como as que virão ainda, a gente vai trabalhar com esse tema Somos Um. E eu fiquei pensando nesse tema, as mensagens que já ouvi, né, aqui na igreja, dos pastores pregando, falando dessa unidade, da importância da unidade de ser um, né? Somos um. E eu pensei, né? Somos um se a gente viver com Cristo, vivendo com Cristo. Essa unidade, nós amamos até nossos irmãos. Tudo na nossa vida começa com essa comunhão vertical, né? A gente precisa, né? Tem a horizontal e a vertical, com Deus e depois com nossos irmãos. E ainda pensando nesse mesmo tema, vivendo como filho de Deus. Nós não somos filho de Deus? Então tem um texto aqui muito forte, na primeira carta de João, no capítulo número 3, a gente vai ler um pouco esse texto. Eu gostaria que os irmãos, se possível, se colocassem de pé, para a gente fazer essa leitura de uma forma que todos pudessem ler comigo, ok? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte, é o capítulo inteiro, vamos ler o capítulo inteiro, da primeira carta de João, e será bênção, e a gente vai entender que a mensagem será distribuída de uma forma expositiva a partir do texto. Vamos lá. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A igreja? E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A igreja. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A igreja? Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A igreja. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Vamos voltar a ler o 18 bem forte, todos nós, vamos lá? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato, forte. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. A igreja. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A igreja? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deixou. Toda a igreja? Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, pela leitura, por esse alimento nesta noite, ó Pai, que fala o nosso coração, ó Pai. Fala do amor, fala de relacionamento, fala, ó Deus, de intimidade contigo, ó Deus, e de amor ao próximo. Senhor amado, estamos durante todo esse mês, aliás, desde fevereiro, falando que somos um, ó Pai. Que grande desafio, ó Pai. À luz da Tua palavra, ó Deus, como precisamos, ó Deus, verdadeiramente, não apenas de palavras, mas de fato, buscarmos, ó Deus, crescer nesse amor e na comunhão. Como vivia os crentes da igreja primitiva, Pai. Viviam unidos, viviam casa em casa, viviam pregando a palavra. Meu Deus, nos ajuda, ó Pai, para que cada dia a IEBT tenha mais essa visão, desse acolhimento, dessa koinonia, dessa união. Aí sim o Teu nome será glorificado, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a entender a mensagem tão forte, ó Pai. Embora a leitura tão clara, mas que Teu Espírito Santo tenha liberdade de usar a minha vida, porque eu me sinto como um vaso em Tuas mãos, ó Pai. Seja feita a Tua vontade. Fala aquilo que lhe apraz, ó Deus. Oramos assim, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Pode sentar. Queridos irmãos, eu chamo a atenção para a abertura desse capítulo 3, não é? Aqui esse tema, vivendo como filho de Deus, porque o tema no capítulo 3 está bem no título, né? A epígrafe, os filhos de Deus. Quem são eles? E por incrível que pareça também, o apóstolo João vai falar dos filhos do diabo, né? Embora algumas pessoas, não pastor, essa é a palavra, mas é bíblica, a Bíblia fala daqueles que vivem realmente na carne, fazendo a vontade do diabo. Chama até Caim, né? Que era maligno. E ele fez a vontade do inimigo. E aqui nesse texto, nesse capítulo todo que fiz questão da gente ler, veja como é que João começa. Veja quão grande amor nos tem concedido ao Pai. É uma admiração, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. É aquele amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A ponto, irmão, da gente ser chamado filho de Deus. Então, criaturas e agora filho de Deus por conta desse amor, do grande amor de Deus. O apóstolo João começa esse capítulo com uma exclamação de admiração. Como é que pode um Deus santo, um Deus poderoso, só nos tornamos filhos pela adoção através de Jesus Cristo? Veja que grande amor Ele tem nos concedido ao Pai. Você é filho de Deus. Não é um amor qualquer, mas é o amor de Deus que nos transforma e transforma a nossa identidade. Por isso quem está em Cristo é uma nova criatura. Deixa aí, Deus ama você demais. Diga para seu irmão, Ele ama muito você. Que grande amor Deus tem por você. Nessa noite, talvez você diga, ninguém me ama. Deus ama você. Deus ama e provou esse amor. Paulo fala sobre isso. A prova do amor de Deus. Não é um amor qualquer, mas um amor que nos transforma, um amor que nos orienta. Se somos chamados filhos de Deus, nossa vida precisa refletir essa paternidade.
Precisamos refletir essa paternidade, já que somos filhos de Deus. Então a gente vai pensar aqui em alguns tópicos, serei breve, mas dentro do texto geral que a gente leu. Por exemplo, a identidade do Filho de Deus. Está no versículo de 1 ao 3. E eu quero resumir a base desses versículos de 1 a 3, se você tiver com sua Bíblia aberta, está acompanhando aqui, diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto que fôssemos chamados Filho de Deus. Meus amados irmãos, eu sei que é uma palavra que às vezes até constrange e muitas pessoas ficam um pouco como que não entendem isso. Que todos somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Todos somos o quê? Criaturas de Deus. Claro, se for pensar o pai da criação, ele na criação não é uma criatura, então tem por ele pai. Mas essa questão de ser filho de Deus, está lá em 1 João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu o quê? Poder. Deu-lhe o poder de ser chamado o quê, igreja? Filho de Deus. A irmã Sâmia estava hoje à tarde com a gente orando, e toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro aquela música que ela canta. Me dá poder de filho. Eu preciso ter poder de filho. Filho de Deus. Você é filho do Senhor. Então, Deus nos amou tanto que nos chama de filho. Certa vez alguém questionando, por que o filho pródigo voltou? Perturbou tanto, gastou dinheiro, se envolveu com... Por que ele voltou? Aí alguém respondeu, porque ele é filho. O filho volta. O filho vai voltar. Então, meus irmãos, aqui a admiração do autor, que esse amor é imerecido, a gente não merece, mas ele amou esse ponto. Você já pensou que você não merece? Você acha que merece? Nós não merecemos. E aqui a filiação não é uma conquista humana, a filiação é uma concessão do amor de Deus. Então, meus irmãos, é a graça de Deus. É a graça de Deus sobre a vida do pastor Samuel. A minha vida eu não mereço, você não merece, mas a graça de Deus é grande e alcançou a mim, alcançou você. A igreja pode dizer amém, irmãos? Ao ponto de ser chamado. Eu vejo naquelas Kombi ali em São Lourenço, né? Eu sou filho de Deus, meu pai é filho do... Parece que ele diz assim, eu sou filho de Deus e o meu pai é filho do mundo. Será que eu sou fraco? Uma coisa assim, né? Eu leio aquilo ali, eu acho interessante, né? Não é fraco não, viu? Irmão de Jesus, será que eu sou fraco? Ele diz, né? É fraco mesmo não, irmão. Então, o pai dele, não é? Então ali a gente vê o amor de Deus, a grandeza desse amor. Então aqui não merecemos. Eu não mereço, você não merece. O irmão não vai se chocar com você não. Diga assim, você não merece o amor de Deus não. Diga assim, irmão. Não vai chocar não, viu? Nem fique triste não. Mesmo assim, ele amou você. Mesmo assim, ele nos ama. Quantos hinos, quantas poesias. Não sei por que Jesus me ama. Não sei por que ele quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz ele se entregou por mim. Não sei por que ele me cuida de mim todos os dias. Ontem eu fazia um sepultamento aqui na cidade de Camaragibe. Uma irmã, ela completou. Ontem ela estava ali sendo velada o corpo dela, ela estava completando 86 anos. Ela foi dormir tranquila, mas não acordou. Acordou na eternidade. Não se queixou de dor, não pediu ajuda de ninguém, tomou na sua vida normal, foi dormir. Aí a filha, ela mora com a filha, é a mãe do irmão Marcos, nosso aqui da igreja, a sogra da irmã Mônica, e não acordou. Como é a nossa vida, né? Sabe por que você acordou hoje? Porque Deus tem um plano na sua vida, irmão. E eu nem sei como vai ser amanhã, mas Deus proverá. Lembre-se o seguinte, se Deus está nos mantendo com vida, é porque Ele tem saída, Ele tem uma bênção para você, Ele pode mudar a situação, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, irmão. É o amor imerecido. E aqui a gente percebe também nesse texto, uma identidade presente e futura. Já somos filhos agora, mas ainda seremos no futuro. Quando Cristo vier, ainda não está completamente revelado. A esperança da glorificação futura purifica a nossa vida hoje. Então, irmão, quando vier o que é perfeito, Ele vai ainda revelar muita coisa para a gente. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. A gente ainda vai ver, nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para mim e para você. É coisa boa, irmão. É coisa maravilhosa. Então a gente vê aqui a bondade de Deus ao ponto de ser chamado seu filho. Você tem vivido baseado nessa identidade de filho amado? Ou você é baseado nos seus fracassos? Irmão, a gente falha, eu falho, você falha. Mas não esqueça que você está de pé, eu estou de pé aqui porque Deus tem nos levantado.
É o nosso Pai, a misericórdia dele. Fala sério, irmão. Você lendo aquela história do filho pródigo, já conhece, já leu várias vezes. Aquele filho pródigo merecia aquela festa? Merecia aquela atenção? Merecia tudo novo? Não. Mas o Pai é graça, é amor, por isso que estamos aqui. Deus ama você. Deus ama você ao ponto de ser chamado seu filho. Mas não apenas Ele ama. Aqui diz que nós não temos mais nada a ver com o pecado. Veja o verso 4, por favor. Vamos acompanhar o verso 4, o que é que diz? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas nós agora somos nova criatura. Paulo fala isso em Romanos 6. Mas veja agora o verso 5, por favor. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o que, igreja? Os pecados. E nele não existe pecado. No Natal, a gente fala muito sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, diz que o seu nome será chamado Jesus. Por quê? Porque ele vai tirar o pecado do seu povo. Aqui, ó. Mateus 1, 21, ao contrário, 1, 21. Veja o que é que diz, o que é que está escrito. 1, 21. Capítulo 1 de Mateus, verso 21. Se eu não me engano é esse versículo, vê aí. Dará à luz um filho, e você porá o nome dele de quê? De Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quem salva aí você dos pecados é Jesus, irmão. Então aqui nós não temos mais nada a ver com essa vida de pecado. O pecado é rebeldia. Qualquer que permanece no pecado, aliás, qualquer que permanece em Cristo, não peca. Ou não vive pecando. E qualquer que vive pecando, aqui o texto diz que nem o conheceu. Porque você já não tem prazer no pecado. Nós somos pecadores, mas você não tem prazer no pecado. E quando peca, se entristece o Espírito Santo e você logo pede perdão. Então o pecado, aqui a Bíblia diz que é rebeldia. João define o pecado como iniquidade, violação da lei. E ainda diz mais, o Filho de Deus não pode viver numa relação de amizade com o pecado. Está compreendendo? Vou sair daqui, a mensagem foi ótima, mas já vou pecar. Não pode ter mais isso. Porém, Jesus não esquece do pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Pode até pecar, mas não tem mais alegria. A alegria é ter comunhão com Deus. A alegria é ter na presença do Senhor. A alegria é fazer a vontade de Deus. Nós não temos mais alegria de estar numa vida de pecado, de mentira. O crente não pode andar mentindo. E aqui a gente vai ver essa história que não tem mais a harmonia do pecado. Em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala isso numa grandeza tão grande, irmão, que não há mais harmonia. Nós somos um em Cristo, mas não temos mais harmonia com o pecado, com Belial, com Satanás, com nada desse mundo. Não. E aqui ele fala, ó, não podemos ter amizade com o pecado. Você sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constituiu-se o quê? Inimigo de Deus. Então aqui fala de algo que agora está no nosso coração. Veja aí, por favor, a gente vai ler agora o verso 5, 3, 5. Diz o seguinte, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Mas ele ainda diz assim, qualquer que permanece nele, não peca ou não vive pecando. A melhor tradução, não vive pecando. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. O verso 8 a igreja pode ler. Me ajuda aí, vamos lá? Aquele que pratica... Eu acho esse versículo, quem vive pecando, irmão, na mesma coisa, na maledicência, fazendo cuidado, na verdade ele diz assim, ó, é do diabo. Pertence ao diabo, procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Então os filhos do diabo, ele fala dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. Né? Tem gente dizendo, aquele pecado é de estimação, pastor. De estimação, está repreendido, irmão. Não pode ter esse pecado, uma de estimação. Tem que abandonar o pecado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é assim, uma nova criatura. Lá no João 5,24, por favor, coloca aí João 5,24. Eu gosto muito desse texto que fala de uma libertação agora, para aqueles que confiam no Senhor. João 5,24. Palavra de Jesus. Em verdade lhes digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna. E não entrará em juízo, mas passou o quê? Agora é uma vida diferente. Então o pecado vem, a tentação vem. Na oração do Pai Nosso ele ensinou, não nos deixe cair nessa tentação, porque já chegou. Sabe, o diabo estuda você, estuda a mim. Ele via Jó, estudava. Já sei qual é a fraqueza, ele colocava ali. Mas Jó permaneceu fiel, foi dura a luta. Jó amava muito a família e viu a família destruída, viu a esposa indiferente. Então, você não tem mais nada a ver com o pecado. Um filho de Deus pode até cair, mas Deus levanta. Mas ele não pode viver caído. Pode até cair, mas não pode viver caído. Davi caiu, mas se levantou. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você olha assim, dobra o joelho e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei. Porque o Espírito Santo mostra, você falhou e você pede perdão a Deus. O Filho de Deus, ele não consegue, antes de dormir, ele acorda, ele ora, pede misericórdia. E aí, sabe o que acontece? Fica um mal-estar. Você não fica bem, uma coisa estranha. Alguma coisa, e Deus vai lembrar o que foi. Foi isso, aí você tem que se ajoelhar. Se pecou contra o irmão, vai lá e pede perdão. Eu não sei como a pessoa consegue conviver. Um servo de Deus canta em coral, prega na igreja, ensina na escola dominical e uma vida errada. Isso é tão estranho, irmão. Mas acontece muito isso. Pessoas que têm uma vida completamente no pecado e vivem, na verdade, aparentemente, parece que está bem. Então o pecado é rebeldia, tem uma semente divina que é nascido de Deus. Agora está avançando e eu quero avançar. Isso não significa que você não peca, que nós não temos pecado. Não, não é isso que quer dizer não. Não temos perfeição, somos falhos. Mas sim, nós não temos mais a prática do pecado como estilo de vida. De jeito nenhum. Você vai ser honesto. O troco veio a mais, devolve. Ou não é verdade? Veio o troco. Ah, foi Deus que fez com que eles... Para de botar Deus nesse negócio. Deus sabia o que estava precisando, por isso que veio a mais. Não, negativo. Você só olha, veio a mais e você devolve. Ou não é assim? Então, meus queridos irmãos, vamos ter agora uma vida diferente. Aí ele diz o seguinte, um filho pode cair, repito, mas não pode viver caído, vai se levantar. O filho pródigo se levantou. E tem uma marca aqui que é interessante, distintiva na vida do crente. Veja se você tem essa marca. A marca do amor fraternal. Irmão, é sério isso, gente. A gente vem pregando aqui, nunca mais é EBT, pode esquecer dessa mensagem. Veja aí no capítulo 3, o versículo 10. Coloca aí, varão, 10, o que é que está escrito? Olha o que é que 10. Nisto são manifestos o Filho de Deus e o Filho do Diabo. Filho de Deus e Filho do Diabo. Veja bem como a gente se identifica aqui. Olha o que é que diz o texto. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Irmão, não amar o irmão vai caracterizar que a pessoa não é filho de Deus. Como é que você pode amar um Deus que nem vê e odeia seu irmão que, entendeu? Que vê, não ama. Um Deus que não vê, você diz que ama. Então isso aqui é para refletir. Eu achei muito forte. Veja o versículo 11, por favor. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Então, a marca distintiva na vida do crente é o amor fraternal. Nisto são manifestos o Filho de Deus e o Filho do Diabo. Quem não ama seu irmão, não é de Deus. Eu tenho uma raiva, tenho um ódio, esqueça isso. Na verdade, é um homicida. É um homicida. A Bíblia está dizendo aqui, não precisa matar não, como Caim fez não, só para você odiar, desejar o amor para o seu irmão, pode pedir a Deus para tirar isso da sua cabeça, porque não está agradando ao Senhor. Eu quero avançar, meus irmãos. E aqui é a marca distintiva, o contraste aqui que ele apresenta, o exemplo de Caim. Caim mostra a ausência do amor, levou à morte e matou o seu irmão. O amor do mundo é egoísta, o amor de Deus é doador. O amor em ação, você está com Cristo, você ama o verdadeiro amor, não apenas de palavras ou de língua, mas de obra e de verdade. Está no verso 18, falando sobre isso, exatamente no capítulo 3 e o verso 18, quando João, já estamos chegando ao final, ele fala justamente dessa realidade dos filhos de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Lembra de Tiago? A carta de Tiago, a gente teve um tempo aqui, um período de estudo sobre Tiago.
Tiago tem um amor da prática. Não adianta você ir para seu irmão visitar, fique bom, Deus abençoe, e o irmão lá precisando de uma cesta básica. Irmão precisando de alguma coisa, e você ficar indiferente àquilo ali. Ele disse, não é amor não. Isso que não é o verdadeiro amor isso. E você precisa, nós precisamos ter essa visão de ajudar ao necessitado. E João vai falar isso o tempo todo. Então, amor em ação, o próximo, à sua volta, uma pergunta que ele faz aqui para nós. O próximo, à nossa volta, tem visto o amor de Deus através das nossas atitudes? Palavra ele sabe que a gente já ama, mas através das nossas atitudes. É muito forte isso. Versículo 19, diz o seguinte, o 19. Por favor, coloca aí. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Aí um comentário aqui que eu achei muito interessante. Um coração tranquilo. Seu coração está em paz? Está em paz o coração? Precisa estar em paz. Se tem alguma coisa que nos incomoda, a gente pode fazer e Deus ele conhece. E ele fala o seguinte aqui, o comentarista, ele diz o seguinte, quando vivemos como filhos, em amor de verdade, o nosso coração não nos condena. Você fez o que você pôde, não é? A gente temos essa confiança, ousadia de chegar à presença de Deus. A oração do filho, a resposta às orações está ligada à obediência e à comunhão. Não é uma barganha, mas é consequência de intimidade e uma vida de obediência a Deus. Se quiserdes e me obedecerdes, vai comer o melhor dessa terra. Desde o começo, a história da Bíblia é uma só. O homem, quando desobedece, vai ser expulso, desobediente. Por isso, irmão, precisamos verdadeiramente. Hoje o evangelho é pregar de toda forma, pode de todo jeito. Pecado nem é mais pecado, é de juízo de conduta. Tiraram até o nome de pecado para não machucar o irmão. Mas pecado é tudo contra a vontade de Deus, é pecado. A Bíblia diz, é contra a lei de Deus. Então, se a sua consciência está limpa diante de Deus, você tem vivido de forma a ter liberdade, não é? Realmente o relacionamento com Ele, pregar a palavra com o seu coração limpo. Fique de pé, por favor, para prestar atenção nesse último tópico. A dinâmica da obediência, verso 23 e 24. Coloca aí, varão. 23 e 24. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento. Meus irmãos, tem uma história bem rapidinho de um irmão que via brigando dentro da igreja, direto. O pastor ia ajudar, mas brigando direto. Uma certa vez o irmão disse, pastor, eu tomei uma decisão. Para acabar com isso, eu vou sair da igreja. Veja que ponto chegou. Vou sair da igreja porque não tem jeito não. Brigavam direto esses dois irmãos. Aí o outro veio falar também da igreja, o pastor disse, olha, os dois do gabinete que eu quero conversar com vocês. Aí os dois subiram e todo mundo na igreja sabia da discussão. Era visível para todo mundo. Aí o pastor fez o seguinte comentário com eles, olha, eu vi vocês nascer aqui, amo os dois e não sei o que é que está acontecendo. Mas vocês não estão em obediência ao Senhor. E eu queria que vocês me obedecessem, eu queria pedir algo a vocês. E de hoje a 8 a gente vai decidir essa situação. Agora vocês vão me prometer que vão fazer o que eu estou pedindo. Aí ele disse, sim senhor, pastor. Vocês vão ler a primeira carta de João todinha, dá tempo, só são 5 capítulos. Lê essa carta de João. E depois venha para o gabinete, daqui a 8 dias. Essa história diz que eles leram, releram, ficaram lendo, ficaram curiosos, leram novamente, fizeram anotações. E quando no 4º dia tinha um culto, e o pastor orando por ele, né, já chegando o dia do encontro, aí o pastor viu os dois conversando, depois viu os dois abraçados, os dois se perdoando. Aí o pastor, vocês estão lendo Bíblia, então? A maioria desses irmãos que vive em guerra, irmão, não vive Bíblia não, vive dentro de igreja, mas Bíblia não lê não. Não são Bíblia, são carne. Porque a Bíblia manda a gente amar, manda perdoar, não só 70 vezes 7. E eu vou dizer, não é fácil, mas Jesus, ele dá graça e dá misericórdia e a gente continua a nossa caminhada. E finalmente, a dinâmica da obediência. Um só mandamento, duplo. A vida de filho se resume em 2 atitudes inseparáveis. Fé em Cristo e amor aos irmãos. Ah, Deus eu amo, Deus é maravilhoso. Mas odeio o irmão. E falando mal do irmão, irmão, reveja essa sua fé. Aqui o texto fala justamente disso. Não podemos separar uma coisa da outra. A habitação do Espírito Santo é obediência. Não
é uma capacidade humana, é um resultado da presença de Deus em nós. Guardamos o mandamento porque ele vive em nós. Sabe qual é a aplicação e a conclusão dessa mensagem? Eu achei muito interessante. A fé é demonstrada pelo amor. Tem que ter obras, a fé. Ama o irmão e não faz nada pelo irmão. Ama o pai e nunca abraçou o pai, não fala nada ao pai, não tem um coração grato à mãe, mas diz que ama. Tem que rever isso. E finalmente, viver como filho de Deus não é uma questão de perfeição moral própria, não. Mas um relacionamento genuíno é aceitar a identidade que o Pai nos deu, romper com o pecado, amar sem fingimento e viver com a consciência tranquila e viver pela fé num Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Posso ouvir um amém, irmãos? Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Vem cá, minha irmã. Eu queria desde o começo cantar esse hino. O que há contigo, amigo? Por que tu anda tão abatido, cabisbaixo sem direção? Eu não sei qual o motivo que você está desse jeito, mas saiba que Jesus estende a mão. E nessa noite ele vai dizer, se levante, se alguém está caído, levante, erga a sua cabeça, olhe para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, porque derrota não é coisa de cristão. O ministério está aqui com a gente, vamos aí, a irmã vai cantar, a esposa do nosso irmão vai louvar o Senhor nesse momento. O que há contigo, amigo? Essa música é linda. Canta essa música, em seguida a gente está em oração. Graça e paz, irmãos. O que há contigo, amigo, que você anda abatido? Cabisbaixo, triste, né? Sem direção, porque não lê a Bíblia, porque não ora mais. O que é que está acontecendo contigo? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você Caído, pecado. Mas saiba que Jesus estende a mão. Essa mensagem é para cada um aqui nessa noite. Se levante. Se levante do chão, erga sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Aleluia. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, Tá triste? Jesus é a alegria nossa. Luta, carrapicho, espinho, sei lá. Saiba que não há vitória sem luz. Olha essa parte, é forte, viu? E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, Oh, meu Deus, troque pelo fardo do Senhor. Vinde a mim, todos que estão caídos. Levante. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz. O alvo é Jesus na minha vida, na sua também. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Parece que está tudo perdido, né? Derruba essa muralha pela fé. Sai dessa situação, crente. Tu és um servo do Senhor. Não limite o poder divino. Jesus te ensina o seu Grande ensino. No meu nome você pode tudo o que quiser. Em nome de Jesus. Se levante do chão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Meu Senhor, levanta esse servo teu, Pai. Se levante do chão, Erga sua cabeça, erga sua cabeça.
Sabe por quê? Derrota não é coisa de cristão. Aleluia. Derrota. Derrota não é coisa de cristão. Não é. Não é coisa de crente, derrota. Derrota não é coisa de Parece que a gente cantou um hino agora, aliás, no começo do culto, com Cristo é vencer. Então, derrota não é coisa de crente. Com Cristo é vencer ou vencer. Peça a Deus em oração, Senhor, me revela. Davi, ele fez essa oração usada. Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece meus pensamentos. Veja se há em mim algum pecado, algum caminho errado. E guia-me pelo caminho eterno. O Espírito Santo vai mostrar. Quando a gente se dobrar, se ajoelhar, Senhor, o que é que está de errado na minha vida? Ele vai mostrar. Eu acho que você já desconfia. Porque lá na carta de Coríntios, primeira carta, no capítulo 11, na ceia, Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Se nós tivéssemos um exame pessoal, não seremos julgados por ninguém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Vamos na paz de Jesus, Deus abençoe grandemente